Mais uma vez, saúdo os irmãos com a paz do Senhor. E gostaríamos de ler com os irmãos aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Acharam? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Podeis nos assentar. Desse texto, Paulo trata da armadura de Deus. Todos nós conhecemos a espada da justiça, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça. Paulo fala coisas tremendas a respeito deste assunto. Mas se nós pararmos para observar, esse primeiro versículo é a chave de tudo aquilo que Paulo disse. Fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Eu vejo aqui duas coisas muito importantes, e sem elas não conseguiremos usar as armaduras de Deus. Diz ali, fortalecei-vos no Senhor. E ele diz, e na força do seu poder. E muitas das vezes a gente ouve falar sobre poder de Deus. O culto foi uma bênção, Deus derramou o seu poder. Ainda põe o artigo definido, o. Gente, se eu disser Deus derramou o seu poder, quer dizer que derramou todo o seu poder aqui. E quem suportaria? Deus não derrama totalmente o seu poder, porque nós não suportamos. Ele disse para Moisés, não, ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Se não podemos ver a face dele, quem dirá o seu imenso poder? Não se pode medir a plenitude ou a amplitude do poder do nosso Deus. Então, quando ele diz que Deus derramou poder, ele não podemos dizer que Deus derramou o seu poder. Deus derramou do seu poder. Ou então Deus derramou poder. Ou Deus se manifestou no nosso meio. E aqui Paulo fala sobre fortalecimento. E como é que nós possamos nos fortalecer no Senhor? Ele inicia dizendo, fortalecemos no Senhor. É através da oração, do jejum, do estudo da palavra, estar na casa de Deus para ouvir a sua palavra, porque se a pessoa não vem aqui para ouvir, muito menos lerá em casa. Eu não creio. Eu sou crente em casa. Isso é mentira. Então, o crente precisa orar, jejuar, meditar na palavra de Deus e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E a santificação não é só não beber, não fumar, não ir no baile, não xingar, não dizer palavrão, é também o seu falar sim ser sim e o seu não ser não. É você ter uma opinião formada. É você ser determinado. Isso envolve a tua santificação. Porque a santificação não é uma coisa assim, aceitou Jesus hoje, já é santo. Não. A santificação é um exercício. E a cada dia nós temos que nos exercitar. Então, dessa forma, nós vamos estar nos fortalecendo no Senhor. Então, poderemos fazer uso da armadura. Porém, o apóstolo Paulo fala uma coisa aqui interessante. Ele fala de fortalecer no Senhor. E nós sabemos que precisamos fazer todas essas coisas que nós dizemos. Só que, em muitos casos, vamos dizer nós, para não citar alguém, para não citar ninguém, vamos dizer eu. Muitas das vezes posso me envaidecer, posso me tornar uma pessoa soberba, posso me achar mais santo do que os outros, porque eu oro, jejuo, vou no monte, como muitos fazem, não tem nada contra quem vai no monte, mas se nós observarmos na palavra de Deus, o salmista fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Vem do Senhor, não vem do monte. Se formos meditar no Velho Testamento, o que o povo fazia no monte, o que significava o monte, o que significava? O povo ia lá para praticar idolatria e aborrecer a Deus. A única vez que nos fala do monte como um lugar de edificação foi quando Jesus ministrou o sermão da montanha.
E não foi a multidão que subiram, foram só os seus discípulos. E também no Monte da Transfiguração. No mais, nós observamos, monte é um local de sacrifício, é um local de preço, e o povo não quer pagar o preço. Mas no Velho Testamento, era o lugar onde o povo se corrompia. Então não tem nada contra quem vai ao monte, e como diz, muitos oram, jejuam, passam 10, 30 dias no monte, depois volta tudo santão e ainda posta no Facebook, ó, vou estar no monte orando 30 dias, faça o seu pedido, já perdeu o seu galadão, porque isso é um segredo entre a pessoa e Deus. Então, para se fortalecer no Senhor, tudo que nós fizermos nesse sentido, nós temos que estar fazendo para o Senhor, e não para nos mostrar, e não para dizer que somos mais santos, e não para fazer o povo ver, ó, pastor Joab ora, ó, pastor Joab sobe no monte, pastor Joab jejua. Não, Senhor. Isso não é se fortalecer no Senhor. Se eu me proceder desta maneira, eu não vou estar usando corretamente a armadura. Quantas pessoas oram, jejuam, quantas pessoas pagam um preço tremendo de oração, frequentam até vários seminários, mas manifesta um demônio e não tem autoridade para expulsar. E muitos até correm. Já soubemos de casos, ó, hoje você não vai fazer isso comigo não. Já soubemos de casos no Brasil, já acaba o culto, o pastor vai embora, os irmãos ficam na igreja, um demônio se manifesta e começa a quebrar tudo. E os obreiros não conseguiam expulsar e alguns, ó, fugiram. E duas irmãzinhas humildes que estavam lá foram lá e expulsaram. Saíram em nome de Jesus. Depois que o endemoniado ficou liberto, os obreiros tudo volta, mexendo nas gravatinhas. Cadê a armadura de Deus? Muitos não sabem usar e outros usam de maneira errada. Querem, como disse, praticar estas coisas, não no Senhor. Ele não está se fortalecendo no Senhor, está fortalecendo o seu próprio ego, a si próprio. Né? Isto é muito sério, não podemos nos envaidecer, nem nos exaltar, nos mostrar, nem sermos melhor e mais santos do que ninguém. Paulo nos fala em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 17 e 18, gostaria que o diácono Ivano lesse, 2 Coríntios 10, 17 e 18. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então, tudo que eu fizer nesta área, na minha vida espiritual, eu tenho que me gloriar no Senhor. Fazer para que eu me fortaleça no Senhor e não em mim mesmo ou diante dos homens, para ser notado. Neste versículo, Paulo cita Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Pode ler de novo? 23. Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, quando Paulo diz fortalecei-vos no Senhor, é para que nós nos gloriemos no Senhor, para que nós nos esvaziemos de nós mesmos e nos enchamos de Deus. Ainda Provérbios, capítulo 3, versículos dos 5 a 7. Irmão Vinícius, pode ler? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte-te do mal. Isto envolve se fortalecer no Senhor. Eu vou procurar estudar, vou procurar me consagrar, vou procurar me orar para me fortalecer no Senhor e sempre
no temor do Senhor. Eu vou estudar para não ser sábio em mim mesmo, aos meus próprios olhos. Não, eu entendo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sei, eu faço, eu posso, eu tenho. É aí que entra a interpretação errada do poder de Deus. Poder de Deus. E Paulo fala na segunda parte do versículo que nós lemos em Efésios, capítulo 6, versículo 10, ele fala na força do seu poder, e não no seu poder em si, na força do seu poder. Ainda tem o Salmo 131, versículos 1 e 2, pode ler isso? Salmo 131, 1 e 2. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Então, é esse o procedimento que nós temos, que nós devemos ter para nos fortalecer no Senhor. O crente se fortalece no Senhor sendo fraco. Já leram lá? Paulo tinha um espinho na carne, orou 3 vezes, Senhor, me cura, Senhor, me livra desse espinho. E ele fala também que Deus havia enviado um mensageiro do diabo para esbofetear ele toda vez que ele quisesse se exaltar. Mas ele fala desse espinho na carne que muitos alegam ser defeito na vista. Só porque quando ele viu a glória do Senhor, ele ficou cego. Outra ocasião, escrevendo a uma das igrejas, ele disse: veja com grandes letras eu vos escrevo. Então querem insinuar que ele enxergasse mal, para que ele soubesse que ele estava escrevendo e escreveu com letras grandes. Não, não é nada disso. O espinho era na carne, não sabemos o que é. Uma outra vez, para uma das igrejas, ele agradeceu pelo fato dos irmãos terem o recebido, estando em fraqueza da carne. Qual fraqueza era essa? Então Paulo tinha também os seus momentos de fraqueza. E ele orou a Deus 3 vezes. E Deus não curou. Sabe o que Deus disse para ele? Minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, para se fortalecer no Senhor. E uma outra coisa. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quer ser forte diante do Senhor? Quer ter o poder de Deus, porção do poder de Deus na tua vida? Sinta-se fraco perante Ele. Ele vai te fortalecer. É como ele disse a Josué no capítulo 1, versículo 9. Pode pôr ali. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Então nós devemos não temer o homem, não temer a luta, não temer as afrontas, não temer as dificuldades e nem os demônios, porque nós temos autoridade do Senhor Jesus para os expulsar. E o diabo não pode nada contra a nossa vida se Deus não permitir. Leia o livro de Jó. Então, para que nós possamos nos fortalecer no Senhor, temos que nos esvaziar de nós mesmos e nos sentir fracos, nos sentir incapazes. Aí o poder de Deus vai se aperfeiçoar. O poder de Deus não vai atuar, ele vai ser perfeito nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Porque sem o Senhor não somos nada, não temos nada, não podemos nada e não sabemos nada. Paulo, certa vez, escrevendo, parece que aos Gálatas, né? Quem pensa saber alguma coisa, ainda não sabe nem como deveria saber. Então, Salomão fala, tem tradução que fala santo, tem outras que falam sábios. Não seja demasiadamente sábio, ou santo, ou justo. E ele pergunta: por que você te destruiria a ti mesmo? Então muita gente confunde o fato de se fortalecer no Senhor com o fato de ele encher o seu peito de orgulho, de vaidade e de exaltação. Porque sem Deus não podemos nada, sem Jesus não somos nada, não temos nada e não sabemos nada. João capítulo 15, versículos 4 e 5. João 15. Versículos 4 e 5. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim.
eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, Nada podereis fazer. sem mim, Nada podereis fazer. dependemos do Senhor até para nos fortalecer no Senhor. Poder, Paulo fala lá que passei para buscar a força do poder de Deus. Existe uma grande diferença, irmãos, entre poder e força. Existe uma grande diferença entre poder e força. Presta bem atenção quando eu disse que Deus não dá o seu poder, Ele dá do seu poder. Jesus, a única pessoa que recebeu de Deus todo o poder foi o Senhor Jesus Cristo, quando Ele ressuscitou. É-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Nós temos várias passagens na Bíblia dele concedendo poder, manifestando o seu poder, inclusive aqui, ó, nós marcamos para ler Mateus 6, 13, parte B, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele fala para Deus assim, ó, no final, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pertence a quem? O reino, o poder, a glória? Ao nosso Deus. Isso disse Jesus. E em Lucas 10, 19, ele envia os discípulos a uma missão. E no versículo 19, ele diz uma coisa interessante, ó. Eis que vos dou todo o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Como que está escrito ali? Eis que vos dou poder. Não tem artigo e nem preposição. Se tivesse um artigo definido, eis que vos dou o poder, quer dizer, ou todo o poder, advérbio de quantidade, todo o poder, quer dizer que ele daria todo, não, ele deu parte do seu poder. Porque se ele tivesse dado todo o poder, eles teriam feito como os discípulos teriam feito como Jesus. Ali diz o texto, o contexto, que eles saíram, pregaram e voltaram tão alegres, dizendo, Senhor, no teu nome até os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus fala assim, ó, eu via Satanás cair do céu como um raio, mas não vos alegrais porque se vos sujeitam os demônios, mas porque eles os vossos nomes escritos no livro da vida. Então, uma prova de que ele não deu todo o poder, ou não deu o seu poder, é que logo depois vem aquele lunático, Senhor, meu filho é lunático, um espírito pega ele, joga ele no fogo, joga ele na água, eu levei ele para os seus discípulos, e eles não puderam expulsar, mas eles não tinham recebido o poder. Podem ler, mais na frente acontece isso. Aí eles chegam para Jesus e falam assim, Senhor, por que nós não o podemos expulsar? Jesus fala, por causa da vossa pouca fé. Mas nós podemos meditar, porque Jesus deu poder e não deu todo o poder, e não deu o seu poder, como os muitos dizem hoje. Não, Deus manifestou o seu poder, não. Deus manifestou porção do seu poder. E essa é a diferença. Ainda podemos ver Mateus 28, 16 a 18, onde depois que Jesus ressuscita, olha o que Jesus diz. Irmão Eduardo? Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que... 28, você foi 18. 28, 26 a 18. 16 a 18, desculpa. 28, 16 a 18. Aí, né? É. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Entendeu? Então somente Jesus recebeu todo o poder. Mas se nós cremos no seu nome e estivermos ligados neles, irmão, faremos também muitas maravilhas, como ele nos diz em João 14, 12. Alguém pode ler?
Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as farás maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. Apesar de ele ter recebido todo o poder, quando ele disse isso, ele ainda não tinha sido crucificado, não tinha ressuscitado e não tinha recebido. E ele já tinha dito, fará as obras que eu faço e ainda fará maiores do que essa. Por que eu estou falando isso? Porque apesar dele não nos conceder todo o seu poder, a porção que ele nos concede é suficiente para nós fazermos maravilhas, para operarmos milagres no seu nome. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Ivanor? E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tudo isso, irmão, vai depender da força do poder que o Senhor Jesus nos concede. E esta força é muito maior do que a gente imagina. Pô, pastor, mas o senhor falando assim, o senhor está limitando o poder de Deus nas nossas vidas? Não. Paulo fala assim, ó, fortalecei-vos no Senhor, vírgula, é uma coisa, fortalecei no Senhor. E depois, e na força do seu poder. Nós dependemos da força do poder de Deus. Nós podemos observar aqui em Efésios, capítulo 1, do versículo 16 ao 23. Eu gostaria que alguém lesse, porque ali nos mostra um detalhe muito importante. Essa força do poder de Deus, que Ele nos concede, né, é tão forte, irmão, que nós não podemos imaginar a sua dimensão. Mas este versículo nos esclarece o que Paulo quis dizer. E na força do seu poder, bastava ele ter dito, fortalecei-vos no Senhor, vestir toda a armadura de Deus. Mas não, ele fez questão de frisar, e na força do seu poder. E isso me chamou a atenção. O título dessa mensagem é A Força do Seu Poder. Nós não imaginamos o tamanho dessa força do poder que Deus nos concede. Alguém lê, por favor, esses versículos, Efésios capítulo 1, do 16 ao 23. Vamos fazer algumas considerações. Não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Aí, segundo a operação da Força do seu poder. E Paulo fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vou continuar lendo. Até o 23. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Pastor, mas o que é que tem a ver esse texto aí? O Senhor só mostrou ali a palavra, segundo a força do seu poder. Eu vou explicar. Vamos ler de novo o versículo 19 e do versículo 20. Leia o 19 que para, depois você lê o 20. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Agora tira sobre nós o que cremos, porque ali é como se ele tivesse parado, interrompido a frase, acrescentado mais alguma coisa e depois continuado. Então leia a qual, depois pula sobre nós os que cremos, leia até aqui, ó, sobre nós, pula os que cremos e continua lendo, para você ver o que Paulo quis dizer. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, segundo
a operação da força do seu poder. O que significa segundo? De acordo, conforme. Eu marquei aqui alguns significados. De acordo, conforme, igual, a proporção que é um acraseado, quer dizer, na mesma proporção. Então, presta bem atenção. A sobreexcelência da grandeza do poder de Deus se manifesta em nós de acordo com a operação da força do seu poder. E quer ver essa força deste poder que ele nos concede? Leia o versículo 20. Que manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos. Aí, pronto. Raciocinem comigo. Volta no versículo 19. Segundo a operação da força do seu poder, vírgula. Qual força? Qual força do seu poder? A mesma que manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos. Deu para entender a intensidade dessa força do poder de Deus que Paulo manda a gente nos fortalecer e nos buscar. E é esta mesma força, irmão, que vai nos ressuscitar no último dia. Esta mesma força que vai nos transformar à semelhança de Cristo Jesus. Então é muito profundo você se fortalecer na força do poder de Deus, porque foi com esta força, foi esta mesma força que manifestou em Cristo, ressuscitando Jesus dos mortos. Olha a força que Deus está te dando. Olha a força que Deus concede para a sua igreja. E antes de usarmos as armaduras de Deus, precisamos entender essas coisas. Põe uma armadura num soldado, equipa ele com todos as atressaturas que ele precisa. Atressatura é italiano. Com todos os equipamentos que ele precisa para estar na guerra. Mas não ensina ele a combater, não ensina ele a usar a espada, não faz ele ser consciente da força que ele tem, que ele não está lutando sozinho, porque a força dele provém de Deus e é a mesma força que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. Não vai servir de nada aquilo ali para ele. Então eu creio que Paulo se citou para se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, antes de falar das armaduras, é por causa disso. Porque nós temos que ter consciência de que a força do seu poder que Deus nos concede é a mesma força que se manifestou em Cristo e o ressuscitou dos mortos. E ainda tem uma outra coisa aqui, ó. E essa mesma força é que nos ressuscitará e nos fará semelhante a Cristo. Leia Romanos 6, versículo 3 e 5. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Leia ainda, por favor, 1 João, capítulo 3, versículo 2. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. A mesma força que ressuscitou o Senhor Jesus e o encheu de glória e de poder, e o exaltou e o elevou aos céus, é a mesma força que vai operar em nós, os que cremos, já fomos batizados na sua morte, porque Paulo fala que fomos sepultados por ele na morte pelo batismo, então se morrermos com ele, também com ele ressuscitaremos. E olha o que nos espera. Seremos, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, o veremos. E o versículo seguinte diz: quem nele tem esta esperança, o que tem que fazer? Purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Não confie em si próprio, não confie na sua própria capacidade. Você precisa ter
comunhão com Deus, estar ligado com Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer. Em vão vai ser a gente querer se preparar, orar, jejuar e estudar a palavra, se formar no mais alto grau como um curso de teologia te possa oferecer, se você não tiver essa força, se você não se fortalecer no Senhor e não em si próprio, na sua própria capacidade. E é isso que muita gente confunde. Eu faço aqui, eu anotei uma pergunta. Por que nós precisamos dessa força? Para quê? Por que nós precisamos de porção do poder de Deus? Já pararam para pensar nisso aí? Nós precisamos dessa força. Ó, força e poder é citado lá. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, força e poder. Precisamos da força e precisamos de porção do poder de Deus, ou a quantidade de poder que Deus quiser nos conceder. Mas cada uma dessas coisas tem uma função, uma finalidade na nossa vida. E você já parou para pensar qual que é a finalidade da força do poder de Deus na tua vida? Para que serve a força? Ah, não, porque eu estou fraco, então eu vou me fortalecer. Amém. Amém. Você está fraco, então você vai se fortalecer. Mas a força que Paulo fala que é para nós, como te diz, nos fortalecer através dela, é para vencermos as tribulações, as aflições, as necessidades, as angústias, as provações, as injúrias. Muitos citam Filipenses 4,13, põe aí, de maneira errada. Presta bem atenção, ali explica tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu posso tudo. Agora, volta os versículos anteriores. Por exemplo, volta no versículo 10. Não, 11. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Nós nos contentamos com o que nós temos ou queremos mais? Queremos mais. É lógico, não é pecado isso. Mas por que Paulo disse isso aí? Aprendi a me contentar com o que tenho. Ele responde no versículo 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Aí vem, posso todas as coisas naquele que me fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E se você não se fortalecer na força do poder de Deus, você não vai suportar o que diz ali nesse versículo 12. Quantos crentes se desesperam por causa daquilo ali? Não sabe padecer necessidade. Não sabe passar fome, não sabe sofrer. Se estudarmos a vida de Paulo, estamos estudando a vida de Paulo na escola dominical, vocês vão aprender muito, não faltam. Ali vocês vão ver tudo que Paulo passou na vida. Ele mesmo conta para uma determinada igreja tudo que ele sofreu, as chicotadas, as prisões, tentaram matar ele, fizeram tanta coisa, ele passou por tantas dificuldades na vida dele. E ele ainda disse, tenho prazer nessas coisas, tenho prazer na tribulação, tenho prazer na aflição, porque desde o seu chamado Deus já disse que iria mostrar para ele o quanto ele deveria padecer pelo nome dele. E muita gente não sabe padecer, não sabe estar abatido, não sabe ter abundância, porque aí se esnoba e se passar necessidade murmura, reclama. E nós dependemos da força do poder de Deus para suportar isso aí. Então a força do poder, ter força, ser forte no Senhor, não é ter autoridade para expulsar demônio, não. Autoridade para expulsar demônio. E maravilha, você precisa do poder. Da porção de poder que Deus te concede. Porque Jesus mesmo disse para os apóstolos, como nós vemos também, eis que vos dou poder para pisar toda a força do inimigo. Então o poder nós precisamos é para lutar contra as hostes espirituais da maldade, é para expulsar demônio, o poder é para curar enfermo,
O poder não é para você estar firme, alegre, não. O poder é para você trabalhar, para você operar, como Jesus diz. E cai na cidade de Jerusalém até que vós sejais revestido de, e não de todo o poder, revestido de poder e sereis testemunhas. Então, o poder é para você pregar o evangelho, é para você testemunhar, o poder é para você operar maravilhas no nome do Senhor. Mas a força é para você suportar todos os contra-ataques do inferno contra a tua vida. A força é para você permanecer firme na presença do Senhor, como ele disse para Josué, como já lemos. Josué 1:9. Deus manda Josué, olha o que ele diz para Josué: não te mandei eu, o poder é para você cumprir o chamado de Deus. Esforça-te e tem de bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andarmos. E o mais interessante é que essa força Deus concede para mim, concede para você e para todo o seu povo. Eu anotei aqui no Salmo 28, só a parte A do versículo 7, só a parte A do versículo 8 e só a parte A do versículo 11. Parte A do versículo 7, vamos ler junto? O Senhor é a minha força e o meu escudo. No 46 diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza. 8, só a parte A. O Senhor é a força do seu povo. E a parte A do 11. Não tem 11. 28, 11 não tem. Eu anotei, então, qual que é o último versículo aí? Não, 9. Isso, eu anotei errado, anotei 11. O 9. O Senhor é a força do seu povo. Então ele é a minha força, ele é a tua força, ele é a nossa força. Vamos procurar nos revestir dessa força, buscar mais a força de Deus na nossa vida, porque se você estiver desanimado, se você não souber encarar as dificuldades da vida, se você se mostrar fraco, Salomão disse, frouxo no dia da angústia, a tua força será fraca. E sem força, como que você vai vestir as armaduras de Deus? Sem se fortalecer no Senhor, como que você vai vestir as armaduras de Deus? Nós devemos vesti-la corretamente para aquilo, para o que Deus nos determinar, e não para nos mostrar, nos exaltar, nos envaidecer, como nós temos visto hoje. Pessoas se julgando mais santas porque oram, se julgando mais intelectual porque estuda a Bíblia. Nós lemos um versículo ali que Paulo fala, o Vinícius que leu, que Deus nos dá a excelência do conhecimento e da sabedoria, porque se estão habitados e se estão em Cristo. Não é pecado você ler, você estudar, se aprimorar, mas faça tudo no Senhor e segundo a força do seu poder na tua vida. Que Deus nos abençoe.